fechar. Então está. Sejam todos bem-vindos. Nesse friozinho, mas aqui aconchegante pelo calor humano, né? Nos ajuda também com o ambiente mais fechado. Então, convido a todos a nos conectarmos com o nosso Pai Maior, pensando nesse momento em Deus, em Jesus, na corrente de Tiradentes, que com certeza já está formada, está nos amparando, iluminando os nossos caminhos, fazendo essa limpeza espiritual em nós, retirando todas as nossas inquietudes, as nossas preocupações e por fim deixarmos nos banhar com as bênçãos do nosso Pai Maior. Pensemos também em todos aqueles nossos irmãos que aqui não puderam chegar na tarde de hoje, que possam receber esses fluidos de paz, de luz, para que possam se encontrar no caminho, que possa brotar a chama do amor em cada coração e que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Então, com esse pensamento elevado a Deus e a Jesus, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão da alma. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria nem dos maus espíritos, mas envia-nos, Senhor, um raio da vossa divina e sagrada luz. Que assim seja, que possamos todos estar acolhidos nessa corrente maravilhosa que nos abriga. E hoje, nosso expositor é o Ramires, que vai nos levar à reflexão com o pão nosso de cada dia. Muito bem. Boa tarde a todos. Que a paz de Deus e a luz de Jesus nos envolva nessa tarde de hoje, nos trazendo bons pensamentos, nos trazendo bons fluidos energéticos para a nossa vida. Pois assim se terminou a abertura dela com o Pai Nosso, né? E a nossa reflexão de hoje é sobre o pão nosso de cada dia especificamente, mas também englobando o Pai Nosso. Porque é a oração que Jesus nos ensinou e é a oração que nos conecta com Deus e com a espiritualidade. Há uns 2 ou 3 sábados atrás esteve aqui conosco a Sinara, que falou também sobre o Pai Nosso, né? E eu achei interessante as colocações que ela fez sobre o Pai Nosso. Mas nós começamos dizendo o seguinte: quando nós temos pensamentos e atitudes positivas, pensamentos positivos, a nossa vida se torna positiva. A nossa vida se torna mais alegre quando a gente pensa positivamente. Porque cada vez que nós pensamos positivo, cada vez que nós acreditamos e temos fé que nós vamos conseguir, que nós vamos vencer os obstáculos, nós aproximamos de nós benfeitores espirituais. E eles nos trazem essa alegria de viver, eles nos trazem essas intuições do bem, e a nossa vida começa a caminhar de uma melhor forma. Então, toda vez que a gente pensa positivo, que a gente acredita, que a gente se resigna com as dificuldades e agradece a Deus pela oportunidade da vida, que é a oportunidade que a gente tem para evoluir, a nossa vida começa a melhorar. Quando a gente parte desse princípio de pensar positivo, de ter fé, de acreditar. Mas quando nós pensamos negativamente, aí as coisas se complicam. Porque a gente entra num emaranhado de dificuldades e parece que muitas vezes a gente não consegue sair dessas dificuldades. Porque nós continuamos pensando negativo. Nós temos esses pensamentos e não nos elevamos. Muitas vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente não pede socorro a Deus, a gente não pede socorro ao plano espiritual. Então a gente acaba entrando em diversos problemas e a nossa vida vai ficando difícil. Então são as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que acontecem conosco, que a gente a maneira como a gente encara essas dificuldades.
Então, quando a gente pensa negativo, as coisas começam realmente a se complicar. Mas para mudar esse estado de coisas, para tentar melhorar isso, tentar sair dessa negatividade, dessa coisa que muitas vezes é ruim para a nossa vida, para a nossa caminhada, que atrapalha os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos, nós temos que internalizar, nós temos que interiorizar o seguinte, alguns pensamentos. Deus está comigo, Ele sempre está conosco, jamais nos abandona. Deus tem um plano maravilhoso para mim. Ele nos criou simples e ignorantes, mas nos criou para sermos felizes. Nos criou para sermos perfeitos, moralmente e espiritualmente. Então, Ele, quando nos criou, Ele já tinha um plano maravilhoso para nós. A gente que pelas nossas atrapalhadas, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, acaba colocando isso negativamente na nossa vida. Deus guiará o meu caminho. Ele nos deu um guia e modelo, nos mandou seu Filho Jesus para vivenciar o amor, para vivenciar a caridade, para vivenciar o perdão e para nos deixar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou quando passou aqui pela terra. Então, Deus guiará o meu caminho. Deus me dá conforto. Nos dá conforto porque veio o nosso irmão Jesus, Filho de Deus, assim como nós também somos, e quando Ele esteve na terra, Ele nos prometeu um novo Consolador, que é a doutrina espírita. Esse é o conforto que Deus mandou para nós através de Jesus. A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais. Esse é o conforto que nós temos. A vida não acaba aqui. As dificuldades não serão eternas. Nós sim somos imortais, as dificuldades não. As nossas dificuldades um dia irão acabar. Então, para a gente se livrar desse estado de negatividade, a gente tem que interiorizar isso. Deus está comigo, Deus tem um plano maravilhoso para mim, Deus guiará o meu caminho e Deus me dá conforto. E normalmente, quando a gente se conscientiza, se dá conta que nós estamos indo por um caminho que está nos prejudicando, que nós estamos enfrentando dificuldades na nossa vida, assim como assim se fez no início, e eu tentei trazer aqui para nós hoje, normalmente a oração que a gente reza é um Pai Nosso, né? Então normalmente a gente fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é a oração que todo mundo sabe que normalmente a gente faz, né? Mas a gente tem, na doutrina espírita, alguns complementos na oração do Pai Nosso. Esse que eu citei aqui é o Pai Nosso normal, que todo mundo, que a Igreja Católica professa, que a maioria das pessoas professa. O Pai Nosso Espírita tem algumas coisinhas diferentes. Então ele nos diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão da alma. Perdoa as nossas faltas e dai o sublime sentimento de perdão àqueles que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, nem dos maus espíritos, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, é um pouquinho diferente. Mas só que de qualquer forma que a gente recitar o Pai Nosso, que a gente dizer o Pai Nosso quando a gente for orar, aquilo muitas vezes sai mecânico, a maioria das vezes sai mecanicamente, sai automaticamente. A gente não presta atenção no que representa cada frase do Pai Nosso. Cada citação do Pai Nosso a gente não sabe, se a gente parar para pensar. A gente reza o Pai Nosso de cor, que nem eu rezei aqui, que nem eu citei aqui, é de cor, mas a gente não para pensar sobre o que o Pai Nosso quer nos dizer. E isso é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação kardeciana, dos 5,
que nós temos para nos guiar, no capítulo 28 está todo o Pai Nosso com explicação de cada frase, de cada reza que tem, de cada oração que tem no Pai Nosso. Dentro do Pai Nosso a explicação está ali, né? Então não vou ler todo isso aqui, não vou debater, conversar sobre tudo isso aqui, porque é muito extenso. Mas a gente precisa saber o que significa o Pai Nosso. Então, nos diz assim, a primeira frase: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Essa invocação reconhece Deus como Pai universal, como Criador de todas as coisas, como responsável pela criação de todo o universo, como Ser Supremo, primeiro e único, acima de todas as coisas, eterno e que comanda toda a nossa vida, nosso Criador. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós estamos santificando o nome de Deus, porque Ele foi o nosso Criador. E nós devemos respeito e admiração por esse Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso reflete a vontade e o desejo, a vontade divina e o desejo de Deus, para que a gente respeite a vontade dele, que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Quer dizer, tanto no mundo material, onde nós nos encontramos, quanto no plano espiritual, para onde vamos quando desencarnarmos. Então a vontade de Deus tem que ser feita em todos os planos, não só aqui na terra e não só no plano espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse aqui eu vou deixar para depois, porque eu pensei essa frase aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o pão nosso de cada dia, que é o título da exposição de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse pedido é a chave para o progresso moral e espiritual. Por quê? Porque fala no perdão. E quem consegue perdoar tem amor no coração. Quem consegue perdoar conseguiu tomar consciência que somos espíritos imortais e que assim como nós erramos e queremos que nos perdoem, quando os nossos irmãos cometem algum erro conosco, nós também temos que perdoá-los. Então é a chave para o progresso moral e espiritual. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, quando passou pela terra e foi crucificado, as últimas palavras dele foram: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu, mesmo tendo sido crucificado, mesmo tendo sido dilacerado o seu corpo pelos ditos inimigos dele, ele ainda pediu que Deus perdoasse aqueles que fizeram toda essa sorte de atrocidades com ele. Então quem somos nós, né? Se a gente segue Jesus, se a gente tem Jesus como guia e modelo, a gente tem que cada vez mais tentar se aproximar daquilo que Jesus fez e da forma como ele viveu na terra. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso aqui é uma súplica, um pedido de força para nós, para que a gente não se deixe arrastar pelo mal, para que a gente não se deixe dominar pelo assédio dos irmãos espirituais, dos irmãos que desencarnaram, menos esclarecidos, aqueles irmãos que não têm consciência do que está acontecendo com eles no plano espiritual, e eles muitas vezes nos assediam, e a gente acaba deixando, a gente acaba entrando nessa onda deles e acaba cometendo erros, porque eles vão nos intuindo, assim como os bons espíritos, os maus também vão nos intuindo e vão nos colocando coisa na nossa mente, no nosso pensamento. A gente se deixa levar ou não. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é um pedido para que a gente tenha força para não se afastar do caminho do bem, para não deixar se dominar pelos maus pensamentos e pelas más influências. Amém. É a última palavra. É uma palavra hebraica que significa assim seja. E expressa toda a concordância que nós temos que ter com tudo isso que o Pai Nosso nos mostra.
com tudo isso que o Pai Nosso nos diz, com tudo isso que Ele nos traz para a nossa vida. Então é essa concordância, esta palavra final que nos diz amém. E dentro do contexto espírita, o Pai Nosso é uma oração fundamental. Fundamental. Tanto é que eu já citei aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo dedica uma grande parte do capítulo da coletânea das preces espíritas à explicação do Pai Nosso. Quem tiver e ainda não leu essa explicação, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, e pode ler, que vocês vão ver a maravilha que é essa prece. Quando é dita com o coração, quando é dita com a força do nosso espírito, e quando a gente consegue entender, quando a gente consegue se conscientizar do que o Pai Nosso significa e de que forma nós temos que orar e nos conectar com Deus. Precisamos nos conectar com Deus. Então nós vamos falar um pouquinho, que eu deixei por último, sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é a forma como se diz no Pai Nosso tradicional, mas dos espíritas falam, dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão da alma. Por que o Pai Nosso espírita fala assim? Porque o pão do corpo, e normalmente quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que a gente pensa? A gente pensa no alimento, a gente pensa na nossa mesa, que a gente quer ter alimento para a nossa família, que a gente quer ter a manutenção do nosso corpo de matéria e aquele alimento que é necessário para a manutenção desse corpo. Então quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está pedindo pelo pão material, certamente, acredito que sim, na maioria das vezes. Mas esse dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão da alma, o pão do corpo é necessário, porque o nosso corpo físico, ele precisa se manter. Se a gente não se alimentar com o necessário, a gente vai acabar, o nosso corpo de matéria vai acabar perecendo, como muitos irmãos nossos que a gente conhece, que não se alimentam direito, ou que cometem todo tipo de excessos, e acabam desencarnando, acabam morrendo por causa desses excessos, e por falta muitas vezes de nutrientes, ou de vitaminas, ou de proteínas no corpo, porque não se alimentam da maneira correta. Então o pão nosso de cada dia é o corpo, é o pão material, mas também nos fala no pão espiritual, que é o pão que nos leva à nossa evolução espiritual. Precisamos alimentar o nosso corpo de matéria, mas precisamos alimentar o nosso espírito com o pão espiritual. De que forma? Através de uma boa música, através de uma boa conversa, através de uma troca de ideias, de troca de experiências, com respeito um pelo outro, com amor com os nossos irmãos de caminhada, através das nossas preces, do Pai Nosso que a gente faz mecanicamente, que a gente consiga, de repente, a partir de um determinado momento, quando a gente se conscientizar, rezar um Pai Nosso com mais firmeza, com mais conhecimento dessa oração fundamental, segundo a doutrina espírita, também se refere a essa necessidade do alimento do espírito, lembrando sempre que tudo nos será dado de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa caminhada evolutiva, de acordo com o nosso esforço. Então não adianta a gente pedir o pão material e o pão espiritual quando fizermos o Pai Nosso, quando rezarmos o Pai Nosso, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não tomar consciência que nós precisamos nos transformar, que nós precisamos mudar. E olha mais uma vez a doutrina nos direcionando para a reforma íntima, para aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós. Nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas nós podemos começar mudando a nós mesmos e auxiliando aqueles irmãos que nos acompanham na caminhada, através do nosso exemplo, a tentar mudar. Tudo isso que a gente tenta fazer, que a gente procura fazer, é a busca do pão espiritual, a procura do pão espiritual, que é o alimento da alma, que vai nos dar a condição de toda essa evolução que a gente pede, que a gente quer, e que muitas vezes a gente se atrapalha, porque a gente nos deixa, que nem falamos no início ali, né? Em vez da gente ter pensamentos positivos, pensamentos de luz,
pensamentos iluminados, a gente começa a pensar negativamente. Aí nós não vamos conseguir. Nós precisamos mudar a nossa caminhada no sentido do bem, no sentido do amor, no sentido da caridade. Porque a gente sabe também que a dificuldade é grande nos dias de hoje. Em tanta coisa que acontece no mundo, no nosso país, ao nosso redor, as guerras, né, corrupção e muitas coisas que estão acontecendo. Mas isso tudo é aquela velha luta do bem contra o mal. O mal não quer sair daqui de jeito nenhum. A gente já falou sobre isso aqui também. Ele vai lutar desesperadamente para não sair da face da Terra, porque o planeta está se transformando. E quem pratica o mal não quer que o planeta se transforme. Mas nós estamos no caminho certo. A Terra está se transformando. Então, esse pão espiritual, esse pão nosso de cada dia, além de ser o pão do corpo, tem que ser o pão da alma. Nós precisamos tentar mudar. É complicado, muitas vezes é difícil para nós, porque na tribulação do dia a dia, a gente tem muitos conflitos com pessoas, no trabalho, dentro do próprio lar. Muitas vezes a gente entra em conflito com esposo, esposa, pai, mãe, filho, irmão. Muitas vezes as ideias se chocam e a gente entra em conflito, porque ainda temos aquele orgulho de achar que sempre estamos certos. Não temos humildade para reconhecer muitas vezes que nós estamos errados e que precisamos pedir desculpas e dar o braço a torcer. Todos nós somos assim ainda. Mas nós estamos aqui dentro da casa espírita e viemos aqui certamente buscar esse alimento espiritual, esse pão nosso de cada dia, para que a gente consiga realmente mudar, nos transformar, que a gente consiga ter um pouco mais de amor no coração, que a gente consiga ter um pouco mais de equilíbrio emocional para dividir com as pessoas que nos cercam, para auxiliar as pessoas que nos cercam na caminhada. É muito difícil isso, a gente leva muito tempo para tomar essa consciência, porque somos seres imperfeitos ainda, ou incompletos. Imperfeitos não, somos incompletos, porque Deus não criou nada imperfeito. Vou repetir que eu já disse aqui também. Deus não criou nada imperfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. E se Ele nos criou, nós somos perfeitos. Mas nós somos incompletos, porque a gente fez mau uso do livre-arbítrio que Ele nos deu e erramos na caminhada. Mas estamos aqui buscando esse alimento espiritual, esse pão nosso de cada dia espiritual, para tentar nos transformar, para tentar mudar, para tentar melhorar essa nossa condição de vida, que muitas vezes nos entristece e a gente não sabe por que isso acontece. Mas é só a gente procurar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na explicação do Pai Nosso, que a gente vai ver por que a gente se atrapalha muitas vezes. Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, deveria ser nosso livro de cabeceira. Olha o meu como é que já está, nem capa não tem, ó. Foi a Cici que cobrava comigo um dia, arrancou a capa do meu livro. Brincadeira. Mas então assim, ó, já não tem capa e já está todo surrado, todo riscado. Porque a gente faz o Evangelho no Lar toda segunda-feira, né? E eu uso esse livro aqui, faz muito tempo. Mas deveria ser o nosso livro de cabeceira, porque qualquer momento do nosso dia, quando a gente estiver em dificuldade, ou estiver pensando negativamente, a gente pode procurar esse pão nosso de cada dia espiritual aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E em qualquer página que a gente abrir, vai ter uma lição para nós, vai ter uma orientação para nós, vai ter uma explicação para nós que vai nos tirar muitas dúvidas que às vezes a gente não consegue sozinho superar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos tira essas dúvidas. Mas depende muito do momento que nós estamos vivendo também. Porque se eu ler um trecho do Evangelho hoje, e a minha vida hoje está que é uma maravilha, está que é uma beleza, a mensagem que vai me dar o trecho que eu li é de uma forma. Se daqui a 1 ano, 2 anos, a minha vida estiver virada de cabeça para baixo, estiver tudo dando errado, e eu ler o mesmo trecho que eu li quando eu estava bem, a mensagem vai me trazer a outra. Depende da maneira como a gente vai interpretar essa mensagem, da maneira como a gente vai receber e aceitar essa mensagem num determinado momento que nós estamos passando na nossa vida. Esse é o pão nosso de cada dia espiritual que nós precisamos. Além do material, precisamos desse pão espiritual. Porque no momento que nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada daqui. O que nós temos vai ficar aqui. Nós só vamos levar aquilo que nós somos.
e aquilo que nós fizemos quando estivemos aqui. Se fizemos o bem, se fizemos o mal, se tratamos bem os nossos irmãos, se prejudicamos os nossos irmãos de caminhada, isso é o que vai contar na nossa vida no plano espiritual, quando a gente desencarnar. Tomara que todos nós aqui tenhamos muito tempo ainda aqui na Terra, reencarnados, para que a gente possa ir gradativamente se conscientizando do que nós precisamos para sermos um pouquinho melhores lá no plano espiritual. Nós precisamos mudar isso. Precisamos internalizar que Deus está comigo, que Deus tem um plano maravilhoso para mim, que Deus guia o meu caminho e que Deus me dá conforto. Então que a gente possa buscar esse pão nosso de cada dia, além do material que é necessário, certamente, mas que a gente possa buscar esse pão nosso de cada dia espiritual, que é o que nos dá força para a nossa mudança, para a nossa transformação, para melhor. E que a gente consiga ter a alegria de viver, que a gente consiga ser feliz. A doutrina espírita, o espiritismo, não é uma doutrina carrancuda, não é uma doutrina séria, que todo mundo tem que ficar de cara amarrada, que todo mundo tem que ficar sério. Não, muito pelo contrário. É uma doutrina alegre, é uma doutrina feliz, que nos traz as condições da gente ser feliz. Nos traz as condições, esse pão nosso de cada dia espiritual, para que a gente seja um pouco mais feliz. Basta a gente se conscientizar. Basta a gente colocar em prática verdadeiramente aquilo que a gente vem buscar aqui. Nós nos atrapalhamos no nosso dia a dia, porque a gente tem muitos conflitos durante o dia, com irmãos nossos que moram conosco, com a nossa família, e temos conflitos no trabalho também, né, Simone? Muitas vezes a gente tem conflitos no trabalho, mas faz parte da caminhada. Mas esses conflitos, se a gente conseguir melhorar o nosso sentimento, melhorar o nosso pensamento, a maneira como a gente encara a vida, com alegria, com felicidade, a gente consegue administrar esses conflitos. E a gente consegue passar para essas pessoas com as quais a gente tem muitas vezes conflitos, um equilíbrio, uma segurança, uma certeza, uma fé. Então eu acredito muito, eu acredito e eu tenho fé, que toda vez que nós tivermos um pensamento negativo, a gente tem que se elevar a Deus e rezar um Pai Nosso. Mas rezar um Pai Nosso acreditando nesse Pai Nosso e conhecendo aquilo que nós estamos dizendo, porque certamente ele vai chegar muito mais rápido até Deus. E a resposta vem, podem ter certeza. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de podermos conversar um pouco sobre esse alimento da alma, esse pão nosso de cada dia, do nosso espírito, e que a gente consiga realmente colocar em prática isso. Que Deus ampare e proteja a todos. Mas e se Deus tem um plano maravilhoso para todos nós, por que as coisas dão errado na minha vida? Por que tudo que eu faço não dá certo? Porque parece que eu dou um passo para frente e eu dou dois para trás. As respostas estão dentro de nós mesmos, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. Então, se as coisas parecem estar sendo complicadas para a gente, vamos dar uma paradinha e repensar na nossa vida. O que eu estou fazendo no dia a dia? Como estou agindo e interagindo com as pessoas? Com aquelas pessoas que me cercam, que é a minha família, que a primeira escolinha minha é dentro da família. Como que eu estou agindo diante dos meus familiares? Em relação ao meu irmão, ao meu filho, minha mãe, meu pai, seja lá com quem for que eu convivo. Então não esqueçamos disso. Deus tem um plano maravilhoso para nós, como disse o Mires, né? Nós é que temos que galgar, buscar, fazer essa caminhada com as nossas melhores escolhas. E é tão bom quando a gente para um pouquinho e dá para pensar e refletir, né? Isso nos faz um bem, tão bem, que é o nosso alimento espiritual.
que agora todos nós nos nutrimos com este alimento espiritual e vamos continuar nos nutrindo. Mas agradecemos a Deus essa oportunidade de nós podermos chegar até nossa casa, de podermos elevar o nosso pensamento, de conversar com o nosso Pai, sabendo que Ele é todo poder, Ele é todo bondade e Ele só quer o meu melhor, porque Ele me ama, assim como ama qualquer um de nós. E com esse pensamento elevado, vamos procurar pensar naquelas pessoas, nossos entes queridos que aqui não puderam chegar, que estão adoentados, que estão necessitados de alguma forma, estão precisando deste pão, que possa chegar até eles como energias positivas, através do amor, ou através do olhar, de uma palavra amiga, ou simplesmente de um pão, mas que todos possam receber e possam se saciar. Assim seja. E nós vamos fazer a nossa segunda parte, a parte do passe, que também é um alimento. A nossa água também é um alimento. O nosso ouvir as exposições aqui é um alimento. Por isso que se tem um horário dentro da casa espírita, né? A gente procura seguir essas regrinhas de horário, porque os benfeitores espirituais, antes de nós chegarmos aqui, eles já estão trabalhando para nos receber. Assim como o último a sair daqui, depois eles fecham os trabalhos. Então é muito bom. Alguém me perguntou hoje no começo que horas abriam os trabalhos aqui. São às 3 horas da tarde, todos os sábados. Tá? Então todos tenham uma boa semana, uma semana iluminada, protegida, cheia de energias positivas. E por onde a gente passar, que sempre possa levar essa alegria aos nossos irmãos. Deus esteja com todos.